E se eu lhe dissesse que aquele copo de água com bicarbonato, que talvez beba todas as manhãs, não está a curá-lo, mas sim a danificar lentamente o seu organismo? Parece provocador, não é? Hoje vamos desmistificar o que é talvez o mito mais perigoso e persistente da medicina popular. A ideia de que o bicarbonato de sódio é a cura universal para tudo, desde a azia a cancro. Neste vídeo, vou demonstrar-lhe, com base na ciência e em factos concretos, por que é que acreditar neste erro pode levar a consequências trágicas e irreversíveis. Vamos analisar o impacto ponto por ponto, do estômago aos rins e ao coração. E eu prometo que no final, olhará para o pacote de bicarbonato na sua cozinha com olhos completamente diferentes. Já agora, você ou algum conhecido seu alguma vez tentou beber bicarbonato para tratar alguma doença? Deixe a sua experiência nos comentários. É muito importante sabermos. Afinal, de onde é que nasceu este mito? Por que razão milhões de pessoas acreditaram que um pó tão barato podia fazer o que os medicamentos caros não conseguem? Isto não é de agora. Um dos principais ideólogos da terapia do bicarbonato foi o ex-médico italiano Tullio Simoncini. A teoria dele era chocantemente simples. O cancro é um fungo, especificamente a cândida. E como, na sua visão, os fungos não se dão bem em ambientes alcalinos, bastaria queimá-los com uma solução de bicarbonato de sódio. Esta ideia foi depois apoiada e popularizada, sobretudo no espaço pós-soviético, pelo professor Ivan Pavlovich Neumivakin. Ele escreveu inúmeros livros, onde o bicarbonato era apresentado quase como um elixir da juventude eterna. A ideia era incrivelmente sedutora. Oferecia às pessoas uma solução simples, um meio barato e, acima de tudo, esperança. No entanto, por detrás desta simplicidade, esconde-se uma armadilha mortal, baseada numa total ignorância sobre o funcionamento do corpo humano. Vamos começar pela ideia mais popular de todas, a da alcalinização do organismo. Parece muito científico e correto, não é? Dizem-nos que a alimentação moderna e o estresse nos acidificam e que o bicarbonato de sódio repõe o salvador equilíbrio alcalino. Mas o problema é este. O nosso organismo não é uma piscina onde podemos deitar químicos para alterar o nível de pH. É um sistema autorregulador incrivelmente complexo. O nosso corpo mantém o equilíbrio ácido-base, ou o pH do sangue, num intervalo muito estreito e vital, de 7,35 a 7,45. Os nossos pulmões e rins são os responsáveis por isso. Qualquer desvio grave para um lado ou para o outro chama-se acidose ou alcalose, e é uma condição gravíssima que requer internamento urgente ou reanimação. Não pode alcalinizar o seu sangue simplesmente bebendo um copo de bicarbonato. Tudo o que fará é alterar temporariamente o pH da sua urina e criar uma pressão colossal nos sistemas que estão desesperadamente a tentar restabelecer a normalidade. Agora, vamos descer um pouco, diretamente ao nosso estômago. Este é o órgão que serve como nossa primeira linha de defesa e, ironicamente, a primeira vítima desta terapia com bicarbonato. Mas o que acontece, afinal, quando se ingere bicarbonato em jejum? O bicarbonato de sódio encontra o ácido clorídrico, que está naturalmente sempre presente no estômago. Se nos lembrarmos das aulas de química da escola, uma base, ou alcalino, mais um ácido resulta em sal, água e gás carbônico, e muito gás carbônico. O seu estômago transforma-se instantaneamente numa verdadeira bomba efervescente. Ele incha e a pressão interna aumenta drasticamente. Isto provoca desconforto, arrotos constantes e, claro, inchaço abdominal. Mas isto é apenas a ponta do iceberg. Esta reação química neutraliza completamente o nosso suco gástrico, e ele não está lá por acaso. O suco gástrico inicia o processo de digestão das proteínas e, mais crucialmente, mata a maioria das bactérias e parasitas que entram conosco através dos alimentos. Ao apagar o ácido regularmente,
deixa o seu organismo completamente desprotegido contra infecções e compromete seriamente todo o processo digestivo. Muita gente usa o bicarbonato de sódio como solução rápida para a azia. E parece lógico, não é? A azia é o refluxo do ácido que sobe para o esôfago, e o bicarbonato é uma substância alcalina que, em teoria, neutraliza esse ácido. A sensação de alívio realmente aparece, mas é passageira e enganadora. Este método cria o que chamamos de ressalto ácido ou efeito ricochete. Quando o organismo detecta que a acidez no estômago caiu de repente, quase a zero, ele recebe um sinal de alarme. Em resposta, as células do estômago começam a produzir ácido clorídrico com o dobro, ou até o triplo, da força para compensar essa perda. No fim das contas, pouco tempo depois de tomar o bicarbonato, a azia volta, e volta ainda mais forte do que estava. Cria-se um ciclo vicioso. A pessoa bebe o bicarbonato, sente um alívio temporário, mas depois tem uma acidez ainda maior, o que a leva a beber o bicarbonato outra vez. Isto não é um tratamento, é, na verdade, um agravamento do problema. E pode levar a doenças graves, como gastrite crônica, úlceras e outros problemas do trato gastrointestinal. Agora, vamos focar-nos nos órgãos que absorvem o maior impacto depois do estômago. Os nossos rins. Os rins são os principais filtros do organismo. São eles que eliminam o excesso de substâncias, garantindo a estabilidade do nosso meio interno. Quando consome bicarbonato de sódio de forma regular, está a forçá-los a trabalhar num regime de urgência, ou seja, em sobrecarga. Em primeiro lugar, tem de lidar com a enorme quantidade de sódio que o bicarbonato contém. É uma carga de trabalho brutal. Em segundo lugar, precisam de corrigir o tal equilíbrio ácido-base que está a tentar desregular. O consumo prolongado de bicarbonato pode levar à formação de cálculos de fosfato nos rins. Devido à alteração do pH da urina para um nível alcalino, os sais que antes estavam dissolvidos começam a precipitar-se e a formar cálculos. Desta forma, ao tentar tornar-se mais saudável, está a criar as condições ideais para o desenvolvimento de litíase renal, uma doença que se manifesta com dores excruciantes e que pode exigir intervenção cirúrgica. Não nos podemos esquecer do nosso coração e dos vasos sanguíneos. No nome bicarbonato de sódio, a palavra-chave não é bicarbonato, mas sim sódio. A fórmula química é NaHCO3, um sal de sódio. E o que é que todos os cardiologistas do mundo nos dizem? Que devemos limitar a ingestão de sal, ou seja, de sódio, para proteger o coração. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio contém cerca de 1.200 mg de sódio. Isto é mais de metade da dose diária recomendada para uma pessoa saudável. Para quem sofre de hipertensão, é quase a dose diária total. O excesso de sódio retém água no corpo, aumenta o volume de sangue circulante e, consequentemente, eleva drasticamente a tensão arterial. Tomar bicarbonato de sódio regularmente é um caminho direto para a hipertensão arterial, para o desgaste dos vasos sanguíneos e para o aumento do risco de infartes e AVCs. Se já tem problemas de tensão, este tratamento com bicarbonato pode ser fatal. Vamos começar logo pelo perigo principal. O consumo descontrolado de bicarbonato de sódio pode levar a uma condição chamada alcalose metabólica, isto é, o pH do nosso sangue desloca-se para o lado alcalino, um objetivo que muitos defensores do bicarbonato procuram, mas que, na realidade, é uma situação de risco de vida. O nosso organismo simplesmente não consegue lidar com o excesso de alcalinidade. Os sintomas iniciais podem ser variados e, por vezes, subtis: náuseas, vômitos, tremores musculares ou cãibras, confusão mental e dores de cabeça. Nos casos mais graves, esta alcalose pode causar arritmias cardíacas, coma e até mesmo a morte. Estão em risco especialmente as pessoas que já sofrem de problemas renais. O seu sistema excretor não consegue lidar de forma eficaz com o excesso de alcalinidade.
Ao tentar melhorar a saúde, a pessoa pode acabar nas urgências ou nos cuidados intensivos, sem sequer desconfiar que a causa estava num inofensivo pacote de bicarbonato. Agora, vamos ao mito mais assustador e perigoso. Aquele que diz que o bicarbonato de sódio cura o cancro. A teoria de Tullio Simoncini, que afirmava que o cancro era apenas o fungo Cândida, já foi refutada e desmascarada pela comunidade científica dezenas de vezes. O cancro, na verdade, é a divisão descontrolada das nossas próprias células, causada por mutações genéticas. Não tem nada a ver com fungos, parasitas ou qualquer infecção externa. Isto foi comprovado por milhares de estudos. As células cancerosas e os fungos têm biologia, estrutura e mecanismos de reprodução completamente distintos. A ideia de Simoncini não é apenas um erro, é uma falsidade intencional e muito perigosa. Ele acabou por perder a sua licença médica e chegou a ser condenado por homicídio involuntário, depois de vários pacientes terem morrido sob o seu suposto tratamento. Injetar soluções de bicarbonato diretamente nos tumores ou nas veias resultava em desequilíbrios eletrolíticos mortais e complicações gravíssimas. A maior tragédia por trás do mito de que o bicarbonato de sódio cura o cancro não é o mal direto que faz ao corpo, mas sim o tempo que se perde. Atualmente, os cancros detetados em fases iniciais são tratados com sucesso através de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, terapia direcionada e imunoterapia. As probabilidades de cura ou de uma longa remissão são muito elevadas. No entanto, quando alguém, assustado pelo diagnóstico e desconfiado da medicina oficial, resolve experimentar primeiro os métodos populares ou caseiros, semanas e meses preciosos são desperdiçados. Durante esse período, o tumor cresce, pode gerar metástases e a doença progride para uma fase em que o tratamento se torna muito mais complicado, ou mesmo impossível. A crença no poder milagroso do bicarbonato rouba às pessoas a oportunidade real de salvação que a medicina baseada na evidência lhes daria. Isto não é apenas um equívoco, é um equívoco com consequências mortais. Há outro mito muito popular: usar bicarbonato de sódio para emagrecer. A lógica por trás disso é a seguinte: dizem que o bicarbonato limpa o corpo de toxinas e impurezas, melhora o metabolismo e queima gordura. Claro que isso é um completo disparate. O bicarbonato de sódio não tem absolutamente nenhuma propriedade de queima de gordura. Não afeta o metabolismo, nem elimina essas toxinas ou impurezas que inventam. Até pode haver um pequeno e rápido efeito de perda de peso, mas isso só acontece se for consumido em doses muito elevadas, devido ao seu efeito diurético e laxante. Ou seja, o que está a perder é apenas água e o conteúdo intestinal, e não gordura. Isso provoca desidratação e perturbações graves no funcionamento do sistema digestivo, um enorme estresse para o organismo. A gordura corporal acumulada, essa, fica exatamente onde está. O único método que realmente funciona para emagrecer é o déficit calórico, isto é, gastar mais energia do que aquela que consome. Nem bicarbonato, nem gengibre, nem café verde conseguem anular as leis da física. Vamos lá. Mais uma vez, esclarecer de forma muito clara esta questão do equilíbrio do pH. Os defensores do bicarbonato de sódio adoram fazer truques com papéis de tornassol, medindo o pH da saliva ou da urina. Eles bebem o bicarbonato e, milagre, a tira fica azul. O indicador mostra que o pH está mais alcalino. Vejam só, estou a ficar alcalino, dizem eles. Mas isto apenas prova uma coisa, que os seus rins estão a funcionar e a tentar expelir o excesso de alcalinidade do corpo através da urina. O pH da urina pode oscilar dentro de limites muito amplos, dependendo da sua dieta, e isso é perfeitamente normal. No entanto, o pH do seu sangue mantém-se estável como uma rocha. Se pudesse alterar o pH do seu sangue assim tão facilmente, já não estaria vivo. O nosso corpo é um sistema genial. Não precisa de andar a atrapalhá-lo,
a tentar melhorar aquilo que a natureza regulou na perfeição ao longo de milhões de anos de evolução. Confie no seu organismo, ele sabe o que está a fazer. Os defensores do bicarbonato de sódio, por vezes, levantam este argumento. Mas os próprios médicos injetam bicarbonato de sódio nas veias. Logo, deve ser benéfico. Isto é o que se chama de uma confusão clássica de conceitos. Sim, é verdade que, nos cuidados intensivos e em ambiente hospitalar, os médicos recorrem a soluções estéreis de bicarbonato de sódio. No entanto, só o fazem em situações críticas e rigorosamente definidas. Por exemplo, num caso de acidose metabólica grave, em que o pH do sangue se deslocou perigosamente para o lado ácido, devido à insuficiência renal ou coma diabético. Isto é feito sob monitorização constante das análises de sangue, com um cálculo exato da dose necessária. Trata-se de uma medida de emergência para salvar vidas, e não de um tratamento de bem-estar. Comparar este tratamento médico com beber o bicarbonato de sódio que se compra no supermercado é o mesmo que comparar um bisturi nas mãos de um cirurgião com uma faca de cozinha nas mãos de uma criança. A ferramenta é a mesma, mas o resultado final é completamente diferente. Mas afinal, por que é que as pessoas, mesmo com todos os dados científicos e os avisos dos médicos, continuam a acreditar nestes mitos? Isto deve-se a vários fatores psicológicos. Em primeiro lugar, temos a magia da solução fácil. Problemas sérios, como o cancro ou o excesso de peso, exigem tratamentos que são complexos, demorados e, muitas vezes, caros. E, de repente, surge uma alternativa simples, barata e fácil de entender. É uma proposta extremamente tentadora. Em segundo lugar, existe a desconfiança generalizada na medicina tradicional e nas grandes farmacêuticas. As pessoas acreditam que lhes estão a esconder a cura barata para forçá-las a comprar medicamentos caros. Isto acaba por alimentar muitas teorias de conspiração. Em terceiro lugar, temos o conhecido efeito placebo. Se uma pessoa tem fé cega que, por exemplo, o bicarbonato de sódio a vai ajudar, ela pode, de facto, sentir uma melhoria temporária no seu bem-estar. No entanto, essa autossugestão não cura a doença real. Apenas mascara os sintomas, dando tempo para que a patologia progrida sem o tratamento adequado. Eu prometi falar das consequências mais graves. Uma delas, rara, mas totalmente real, é a rotura espontânea do estômago. Lembram-se de que falamos da reação violenta entre o bicarbonato de sódio e o ácido, que liberta uma enorme quantidade de gás? Se alguém ingerir muito bicarbonato depois de ter comido em demasia, a pressão dentro do estômago pode atingir níveis tão elevados que as suas paredes literalmente rebentam. Este é um estado que exige uma cirurgia de emergência imediata. E mesmo com assistência atempada, a taxa de mortalidade é altíssima. Na literatura médica, há dezenas de casos descritos. Pessoas que só queriam livrar-se de um mal-estar gástrico após um excesso, bebiam a sua água efervescente de bicarbonato e acabavam numa tragédia. Este é o exemplo extremo de como um produto de cozinha inofensivo pode transformar-se numa verdadeira arma contra o seu próprio corpo. Há outro aspecto crucial sobre o qual poucas pessoas se debruçam: a interação do bicarbonato de sódio com os seus medicamentos. Se toma regularmente algum tipo de medicamento, seja para a tensão arterial, para o coração, antibióticos ou antidepressivos, a ingestão de bicarbonato pode ser extremamente perigosa. Ao alterar a acidez no estômago, o bicarbonato pode interferir no processo de absorção de muitos fármacos. Alguns medicamentos serão absorvidos de forma insuficiente e a sua eficácia pode cair a pique, reduzindo-se praticamente a zero. Outros, pelo contrário, podem ser absorvidos demasiado depressa e em maior concentração, o que pode levar a uma situação de sobredosagem e a um efeito tóxico. Além disso, ao modificar o pH da urina, o bicarbonato também afeta a velocidade com que os rins eliminam os medicamentos do organismo. Nunca, em circunstância alguma,
Misture a toma de bicarbonato com a ingestão de qualquer medicação, sem antes consultar o seu médico. As consequências para a sua saúde podem ser absolutamente imprevisíveis. Vamos identificar para quem o tratamento com bicarbonato de sódio representa o maior perigo. No grupo de risco mais elevado estão as pessoas que já sofrem de doenças crônicas. Em primeiro lugar, destacamos os doentes com qualquer forma de insuficiência renal. Os seus rins já não conseguem cumprir a função normal, e a carga adicional de sódio e alcalinidade pode simplesmente agravar o quadro. O segundo grupo são os hipertensos e as pessoas com problemas cardiovasculares. Para estes, o excesso de sódio é um caminho direto para uma crise hipertensiva, um infarte ou um acidente vascular cerebral, AVC. Também estão em risco pessoas com doenças gastrointestinais, TGI, especialmente úlceras ou gastrite. Neles, a reação química agressiva no estômago pode provocar um agravamento dos sintomas ou até uma hemorragia. MOA. E claro, as grávidas, para as quais o excesso de sódio pode levar a inchaços, edemas e a um aumento perigoso da pressão arterial. Basicamente, quantos mais problemas de saúde a pessoa tiver, mais perigosas se tornam estas experiências. Muitas vezes, quando se defende o uso do bicarbonato de sódio, ouve-se um argumento muito comum. É um produto natural, não tem nada a ver com química. Isto é, na verdade, uma das falácias lógicas mais comuns e mais perigosas. O chamado apelo à natureza. As pessoas tendem a pensar que tudo o que é natural é automaticamente benéfico e que tudo o que é químico é, por definição, prejudicial. Vamos ser claros. Tudo no universo é composto por elementos químicos. A água é óxido de hidrogênio. O sal de cozinha é cloreto de sódio. E o bicarbonato de sódio é hidrogenocarbonato de sódio. Tudo isto é química. E a naturalidade de um produto não é de todo sinônimo de segurança. O veneno do cogumelo mortal, a toxina botulínica, o arsênico, o cianeto, tudo isto são substâncias absolutamente naturais e, ao mesmo tempo, são venenos letais. O que importa não é se um produto é natural, mas sim as suas propriedades químicas, a dosagem e a forma como interage com a bioquímica do seu organismo e, no caso específico do bicarbonato, essa interação pode ser muito, muito destrutiva. Para sermos completamente justos, é importante referir que o bicarbonato de sódio tem, sim, as suas aplicações seguras e até bastante úteis. No entanto, estas utilidades não têm absolutamente nada a ver com tomá-lo internamente como uma cura milagrosa. O bicarbonato é um ótimo agente levedante para os seus bolos e para a pastelaria. É também um detergente de limpeza seguro e muito eficaz para a sua cozinha e para lavar a louça. Pode usar uma solução de bicarbonato para fazer gargarejos se estiver constipado. Isto cria um meio alcalino que não é favorável a certas bactérias, ajudando a diminuir a inflamação e o inchaço da garganta. Em situações muito pontuais e raras, o seu médico pode aconselhar uma pequena pitada para aliviar um ataque súbito e forte de azia, especialmente se não tiver nenhum medicamento antiácido à mão. Mas atenção, isto deve ser uma medida de emergência, pontual, e nunca um hábito ou um tratamento contínuo. Cabal. Nenhuma destas utilizações implica que consuma bicarbonato de sódio regularmente, como se fosse um medicamento. Portanto, use o bicarbonato para os fins a que se destina, na cozinha e nas lides domésticas. Mas, por favor, não o adote na sua farmácia pessoal. Vivemos numa época de verdadeira guerra de informação, no que toca à nossa saúde. A internet está inundada de artigos e vídeos de ditos gurus, curandeiros, e de gente simplesmente incompetente, que anda a promover tratamentos perigosos e sem qualquer base científica. Eles aproveitam-se dos nossos medos, daquela nossa vontade de encontrar uma solução simples e milagrosa para a saúde. Reconhecê-los nem sempre é fácil. Mas fiquem atentos, há vários sinais que os denunciam.
Eles prometem a cura para todos os males com um único remédio. Opondo-se abertamente à medicina convencional, recorrem aos ditos conhecimentos ancestrais ou a métodos secretos, e ainda acusam os médicos de fazerem parte de uma conspiração. A vossa principal defesa é o pensamento crítico. Verifiquem sempre a informação. Procurem confirmação em fontes científicas credíveis e de confiança. Não confiem em bloggers ou influenciadores, mas sim nos médicos e cientistas que dedicaram a vida a estudar o corpo humano. A vossa saúde é o vosso bem mais precioso. Não a entreguem nas mãos de charlatães. O que é que se deve fazer, afinal, quando surgem problemas de saúde? A resposta é simples, e pode parecer um pouco aborrecida, mas é a única correta. Consulte um médico. Se tem azia, vá a um gastroenterologista. Ele vai descobrir a causa e dar-lhe o tratamento adequado, em vez de andar apenas a mascarar os sintomas com bicarbonato de sódio. Se o seu objetivo é perder peso, procure um nutricionista que o ajude a montar um plano alimentar equilibrado. E se, Deus nos livre, houver suspeita de cancro, corra para o oncologista. A medicina moderna não é infalível, é certo, mas baseia-se em décadas de investigação, em evidências científicas e numa experiência real que já ajudou milhões de pessoas. Não existem comprimidos ou pós milagrosos. O caminho para a saúde exige um trabalho sistemático e contínuo, alimentação correta, atividade física e, acima de tudo, uma relação de confiança com o seu médico assistente. É mais difícil do que beber um copo de água com bicarbonato, é verdade, mas é o único caminho que o levará a resultados verdadeiramente duradouros. Para concluirmos a nossa conversa, vamos focar-nos na ideia principal. O bicarbonato de sódio é, antes de tudo, uma substância química com propriedades muito específicas. Não é um medicamento, não é uma vitamina e também não é um suplemento alimentar. Tomar o bicarbonato de forma descontrolada não alcaliniza o seu corpo, não cura o cancro e, garantidamente, não ajuda a emagrecer. Pelo contrário, o que ele faz, garantidamente, é agredir o seu estômago, criar uma sobrecarga enorme para os seus rins e aumentar a pressão arterial, pondo em risco o seu coração e os seus vasos sanguíneos. Nos casos mais graves, pode levar a situações de extrema gravidade, que exigem reanimação, ou até mesmo levar à morte. O mito da cura milagrosa com bicarbonato é um exemplo claro de como uma informação perigosa e errada, repetida vezes sem conta na internet, começa a ser vista como verdade. Por favor, seja sensato. Não faça experiências perigosas com o seu corpo, porque o preço a pagar pode ser demasiado elevado. Concluindo, o inofensivo pó branco que está aí na sua prateleira da cozinha, se não for bem utilizado, como acabamos de ver, pode transformar-se num inimigo fatal. Isto não é nenhuma cura milagrosa para o cancro, nem um medicamento para emagrecer, muito menos um elixir da longevidade. É, na verdade, um composto químico agressivo que pode prejudicar seriamente o seu estômago, os seus rins e até mesmo o seu coração. A principal lição que devemos tirar daqui é que não existem soluções fáceis, nem truques de magia para resolver os nossos problemas de saúde mais complicados, e a automedicação, baseada apenas em conselhos encontrados na internet, é como jogar roleta russa com o próprio corpo. Muito obrigado por terem acompanhado este vídeo tão importante até ao fim. Se esta informação vos foi útil, e quem sabe, salvou alguém de cometer um erro grave, por favor, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal para não perderem as nossas próximas análises e vídeos essenciais sobre saúde. E claro, não se esqueçam de ativar o sininho. E agora, a pergunta que vos deixo: que outros remédios caseiros populares que vos causam alguma dúvida gostariam de ver analisados aqui no canal? Escrevam as vossas sugestões nos comentários abaixo. Vamos juntos lutar contra estes mitos perigosos.